Bom dia para todos do nono ano aí, né? Gente, a gente parou aí na página 84, né? Essa parte aí do intervencionismo econômico. A gente chegou a falar do Departamento de Imprensa e Propaganda. Eita, quase não sai. Né? A gente chegou a falar do Departamento de Imprensa e Propaganda, mas não falamos aí do intervencionismo econômico, né? Esse intervencionismo econômico, né? Ele é uma questão, né? O intervencionismo. Isso também é uma prática do fascismo e de governos nacionalistas, né? A intervenção na economia, certo? Isso também é uma prática comum aí entre os fascistas, né? Então, essa ideia de Getúlio também, por isso que Getúlio ele é considerado que ele tinha uma ideologia muito próxima à ideologia, né, dos fascistas, certo? Porque ele vai fazer o intervencionismo econômico, ele vai intervir na economia, né? A política econômica do Estado Novo era intervencionista e favorecia a indústria, né? Para estimular a industrialização, usou mecanismos como incentivos tributários, facilidade na obtenção de créditos e proteção contra os produtos estrangeiros similares aos nacionais. Uma coisa importante aí, esse período aí esse período aí do intervencionismo, esse período de Vargas, é um período marcado aí por uma ascensão industrial. É o período em que a gente fala que é nossa primeira revolução industrial. Vai ser justamente nesse período de Getúlio Vargas, né? Só que com a característica, não com a característica de hoje, em que o governo intervém muito pouco nas indústrias. Naquele período, não. Existe uma intervenção muito maior, o governo estava muito presente nessa intervenção econômica dentro das indústrias. Só que foi o nosso período aí de desenvolvimento industrial, certo? Foi um período aí de bastante desenvolvimento industrial, né? É considerado o período da nossa primeira revolução industrial, ok? Vamos lá, segundo parágrafo aí. A intervenção do Estado foi mais presente na criação da indústria de base. O que é a indústria de base, gente? É aquela indústria de bens, né, que dá base para as outras indústrias, né? Então, entre 1940 e 45 foram fundadas algumas empresas estatais importantes. Essa daqui principalmente, ó, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, né? Em Volta Redonda, a região ali, que até hoje é muito importante, a região considerada ali muito importante para a questão da siderurgia, né? Então a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada ali naquele período por Getúlio Vargas, isso foi muito importante para a nossa indústria de base, certo? Em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Companhia do Vale do Rio Doce, né? Inclusive a Companhia do Vale do Rio Doce que retirava minérios, retira minérios até hoje, só que hoje ela não é mais estatal, né? Hoje a companhia Vale, né? Nem se chama mais Vale do Rio Doce, é a companhia chamada Vale, né? Ela não é mais estatal, ela foi privatizada, hoje ela é uma empresa privada, né? E foi autora de grandes polêmicas aí recentemente com problemas aí ambientais, a questão de Brumadinho, de Mariana lá no Minas Gerais. Então a Vale hoje ela já não é mais estatal, mas ela foi uma empresa estatal durante muito tempo, desde a era Vargas, ela só foi privatizada na década de 90, então por mais de 50 anos ela era uma empresa estatal, né? E foi uma criação também de Getúlio Vargas. Vamos lá. Com a industrialização, o governo visava garantir a autossuficiência do Brasil, uma característica importante na política nacionalista de Vargas. Ou seja, uma característica que a gente vai ver sempre nos governos de Getúlio Vargas é a característica da nacionalização, estatização das indústrias, né? Criação de grandes empresas estatais como Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Todas essas criações aí foram do período e foram de Vargas, né? Para você ver essa ideia do nacionalismo. O nacionalismo tem essa ideia de intervir na economia e criar empresas estatais, certo? Vamos lá, página 85 aí. O trabalhismo, né?
O trabalhismo também foi uma marca do governo Vargas. O governo manteve o sindicato sob controle e elaborou leis para assegurar os direitos básicos dos trabalhadores. Buscava desse modo dominar a classe operária. Outra coisa importante, Vargas sempre teve ao lado ali dos operários, né? Era uma forma também dele controlar esse setor, que é um setor que, quando está descontente com o governo, é um setor que traz muitas complicações e muitas revoltas, né? A questão dos sindicatos, ele conseguiu controlar os sindicatos, né? Ele, de certa forma, traz vários benefícios aí, de certa forma, para controlar também essa galera, né? Ele traz o benefício da criação da carteira de trabalho, que é um registro nacional, né? Ele traz a ideia do salário mínimo, entre outras ideias, férias, tudo isso vai ser contemplado lá no final do seu último governo, ainda não nesse período, mas no final do seu último governo, lá em 53, a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, né? Vamos lá. Em 1943, Vargas ortogou a consolidação das leis trabalhistas que assegurava a carteira de trabalho, olha aí, o direito a férias, a igualdade salarial entre homens e mulheres e a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? Foram direitos que deram muita popularidade a Getúlio Vargas. A gente já viu também que outra questão lá no início do seu governo, quando ele criou aquela primeira Constituição de 1934, a primeira dele, né? A nossa terceira na história, ele traz o voto feminino, então isso faz com que ele ganhe muita moral também, né? Ou seja, Vargas está tomando decisões que está o tornando cada vez mais popular, né? Vamos lá. Entretanto, a CLT só valia para os trabalhadores urbanos. Para os trabalhadores rurais não havia nenhum emprego, nenhum amparo legal. Ela também servia para controlar os trabalhadores, proibindo as greves ou qualquer outra forma de reivindicação trabalhista. Ou seja, de um lado você dá algo, mas você tira também, né? O direito à greve é um direito constitucional. Hoje, todo trabalhador e toda categoria ela tem o direito à greve, né? É um direito constitucional. Nesse período, a greve era proibida, né? Era uma forma de controlar os trabalhadores, os sindicatos, né? Vamos lá, continuando aqui, ó, página 85, os negros no mercado de trabalho. Só uma coisa, a CLT valia para os trabalhadores urbanos, né? Os trabalhadores rurais vão penar um pouco ainda, só lá na frente, acho que se eu não me engano, na década de 60, que os trabalhadores rurais vão passar a ter algum amparo legal, né? Os negros no mercado de trabalho. Era por meio do mercado de trabalho que imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e afrodescendentes brasileiros garantiam a sobrevivência. Era onde estava a possibilidade de desenvolvimento de suas capacidades individuais e coletivas durante a Primeira República. Isso não significava, no entanto, que o acesso ao mercado de trabalho fosse igual para todos, nem que eram iguais às condições que eram submetidos. Logicamente que aqui está empregado, de certa forma, a questão do racismo, né? Esse racismo estrutural que a gente vive já há tantos séculos, né? E que foi realmente estruturado, né? Essa desigualdade aí étnica ainda, infelizmente, ainda persiste até hoje. Não com o tamanho dessa época, houve melhorias, lógico que houve melhorias, houve um debate sobre isso, mas ainda existe uma desigualdade aí entre salários de negros e brancos, entre a valorização do negro, a ascensão em cargos mais importantes, né? Ainda existe muito isso, ainda existe uma luta muito grande com relação a isso. Então existia uma grande diferença. Lembrem que quando o Brasil passa de escravidão para trabalho assalariado, grande parte desse trabalho assalariado é dada aos imigrantes europeus, né? Que era uma tentativa, uma loucura aí de tentar embranquecer o Brasil, né? Então, de certa forma, o negro ele vem sendo excluído do mercado de trabalho já há algum tempo, né? E aqui nesse período não é diferente. Os melhores empregos estão com branco, os melhores salários, né? Olha aqui, as situações de desigualdade racial persistiam tanto no campo quanto nas cidades. A competição entre brancos e negros no mercado de trabalho rural concentrava-se nas regiões mais dinâmicas do agronegócio. A escolha da mão de obra nessas regiões era pautada por nítida preferência racial. Em geral, contratavam-se mais europeus, relegando os negros ao desemprego e aos subempregos. Isso foi muito comum durante o nosso período de fim da escravidão, né? O nosso período da nossa Primeira República, né? E isso não foi diferente quando a nossa industrialização se iniciou aqui no Brasil.
né? Nas zonas dos maiores desempenho do agronegócio, onde tinha mais o dinheiro ali, o Brasil era essencialmente rural nesse período, né? Você tinha grande parte dos empregos ia para os europeus. Isso aconteceu quando a gente tinha lá a questão do café, né? As fazendas do café, e quando foi trazido para cá os europeus para trabalhar nessas fazendas. Então o negro, ele é relegado, né? Ele é deixado de lado muitas vezes ao desemprego ou ao subemprego. O que é o subemprego? É um emprego de baixa, né, que os brancos ou que outros não querem fazer. Infelizmente isso aconteceu, isso foi muito comum no Brasil no início da sua república, né? Nas cidades, a relação de desigualdade não era muito diferente. Diversas empresas de comércio varejista e lojas de departamento excluíam os negros de seu quadro de funcionários. O racismo foi um elemento decisivo na formação do mercado de trabalho em São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Não havia igualdade de oportunidades. Até hoje a gente ainda vê essa questão, até hoje a gente ainda percebe através dos números do IBGE algumas diferenças que ainda persistem, né, na nossa sociedade. Você imagine ali naquele período onde o positivismo, onde aquelas ideias de superioridade racial estavam muito presentes no mundo, né? Essa ideia veio com a Segunda Guerra Mundial, bastante forte ali com Hitler. Então, você tinha aí uma exclusão totalmente muito nítida, né? Hoje não é tão nítida quanto naquele período, mas nesse período era muito nítida, né? Assim, o racismo teve forte presença no processo de expansão do capitalismo industrial no Brasil. Isso acarretou aos afrodescendentes prejuízos significativos e duradouros. Duradouros por quê? Porque esses efeitos, eles persistem até hoje, né? Alguns efeitos. Lógico, teve melhorias, a gente não pode dizer que não teve, houve uma luta contra isso, mas ainda há resquícios de todo esse processo, né? Duradouros tanto em termos econômicos quanto de exclusão social. Por outro lado, a população branca obtinha vantagens e privilégios, independente da vontade dos indivíduos ou da classe social a que pertenciam. Ou seja, são os famosos privilégios aí que, logicamente, os brancos ainda têm, de certa forma, porque é uma estrutura que de certa forma, ainda existe, né? Lógico que existe um debate que é muito importante para diminuir essa desigualdade, mas infelizmente ela ainda existe, certo? Tranquilo?